Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um cansativo e insuportável estudo de análise da obra Nosso Lar. Eu sou o Michel Macedo, aqui do KardecTube, e você está no projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Este é o vídeo número 63 desta série, onde nós nos propomos a analisar, do início ao fim, usando a obra de Kardec, o livro Nosso Lar do Espírito André Luiz. Nós iniciamos em janeiro de 2024 esse projeto, ficamos 1 ano e meio, portanto, até a metade de 2025, gravando a introdução desse projeto. Somente os 52 vídeos da introdução já bastariam para mostrar que essa obra não tem cabimento. Ela não é uma obra que concorde com Kardec, ela não é uma obra que desenvolva ou evolua a teoria de Kardec. Pelo contrário, a obra Nosso Lar é uma obra que contradiz o espiritismo das obras de Kardec, contradiz a lógica, contradiz as ciências, contradiz a própria moral. Mas, como é a obra mais seguida, lida e idolatrada do movimento espírita, inclusive por pessoas que nem sabem que o que elas fazem e pensam vem desta obra. Isso é uma coisa curiosa. Muitas pessoas que vivem no meio espírita seguem essa obra sem saber que seguem, porque as práticas e falas que elas acreditam, repetem, e as práticas que elas realizam nas casas espíritas foram inventadas e baseadas nesta obra. E muitas pessoas nem sabem disso. Uma coisa curiosa, passado 2 anos que nós iniciamos a gravação desse projeto, durante os 2 anos de projeto, não apareceu ninguém que tenha dado uma contra-argumentação séria. Todas as pessoas que vieram nos vídeos do KardecTube nos xingar, debochar, ameaçar ou discordar, todas elas não assistiram todos os vídeos, mal assistiram o vídeo que elas estavam criticando. E pasmem, eu já tenho repetido isso. As pessoas, nem a obra que elas estão defendendo, elas leram. Isso é mais surpreendente. As pessoas vêm até o vídeo, nos criticam, nos xingam, dizem que a gente é das trevas, nos dizem que a gente é ignorante, dizem que a gente não estudou, dizem que a gente é obsediado, maluco, louco, idiota, tosco, ridículo, todos os adjetivos ruins possíveis. E ninguém apresenta argumentos. Ou elas dizem que o que a gente faz, a gente não pode fazer, é proibido discordar e criticar desta obra. Então elas não dão argumento. Não é que elas deem um argumento para defender a obra. Não, elas dizem que não pode ser criticada essa obra. Ou então elas negam os fatos que a própria obra diz. Diariamente eu faço recortes de trechos desse projeto e vou publicando nas redes do KardecTube. E essa semana que passou, um desses recortes teve uma certa repercussão. Então, fazia tempo que isso não acontecia. Muitas pessoas vieram atacar o vídeo. Nenhuma viu os 62 vídeos. Nenhuma apresentou argumento. Só proibições, negações e xingamentos. E muitas nem leram a própria obra Nosso Lar. Muito interessante isso.
Elas não leram nem a obra. Tem coisas que eu digo aqui que a gente está lendo junto. Tá na obra, não sou eu que estou dizendo. E muitas pessoas dizem: você não pode dizer isso. Teve um rapaz que disse assim: para começar a conversa, me diga da onde que você tirou essas asneiras. Meus amigos, tá na obra, é só ler. Então ele mesmo admitiu que é uma asneira. Tá na obra. E a loucura é infinita, evidentemente. Eu já ouvi coisas do tipo: vocês querem ver as pérolas que eu ouvi? Se Emmanuel e André Luiz são obsessores, eu quero ser obsediada. Venha me obsediar, Emmanuel e André Luiz. Essa é leve. Outra, Emmanuel não era o guia de Chico. Jesus era o guia de Chico. Você está falando mal de Jesus, disseram para mim. Outra, a obra Nosso Lar foi ditada pelo André Luiz, mas quem mandou ele ditar foi Jesus. Esse é o nível das pessoas que contra-argumentam o nosso projeto. E esse nível de argumento que as pessoas dizem que a gente é ortodoxo, fanático e orgulhoso e não muda de ideia. Esse nível de contra-argumentos que a gente ouve há 2 anos e nós somos criticados por nos manter com as posições que a gente apresenta aqui. Portanto, bom, eu já falei 7 minutos, eu duvido que os críticos cheguem a 7 minutos. Porque se eles não leem nem a obra que eles defendem, imagina esse projeto. Mas quem chegou aqui nos 7 minutos, eu vou repetir mais uma vez, por favor. Primeiro, leia o livro Nosso Lar antes de defender uma obra que você não leu. Depois, leia as 23 obras de Kardec. E depois, assista os 63 vídeos do projeto. Ou, no mínimo, a partir do vídeo 53, que foi quando a gente começou a segunda fase do projeto para entrar propriamente na obra. Porque senão você fica dizendo coisas que eu respondi. Eu respondi, eu mostrei, mas você não se deu o trabalho de assistir. Você sabe que quando terminar esse projeto, nós estamos no capítulo 8, hoje vamos entrar no 8, ainda vai faltar 52 capítulos, então são mais 52 vídeos. Então vai ainda um tempo. Mas depois disso eu quero abrir espaço para as pessoas que discordam do nosso projeto falar, mas eu estou muito preocupado se eu vou achar alguém, porque não aparece. A não ser que eu dê espaço para maluco, que vai falar, vai fazer uma defesa de uma obra que ela não conhece contra um projeto que ela não assistiu. Vocês já viram que rico que vai ser esse vídeo? A pessoa vai defender uma obra que ela não conhece contra um projeto que ela não assistiu. Eu estou atrás. Por favor, quem estiver assistindo aqui, deixe nos comentários. Eu preciso de alguém que estude a obra Nosso Lar e contra-argumente o nosso projeto, que eu não estou achando. Não estou achando, mas quero achar. Mas como vocês sabem, por que que eu digo que é cansativo esse projeto? Porque a obra é repetitiva e cansativa. Ela é tão ridícula que chega um ponto que já cansa a gente ficar repetindo as mesmas coisas e não ter as respostas daqueles que defendem a posição da obra. Porque eles inventam coisas para defender e não apresentam argumentos. Eles só dizem: é o Chico, é Jesus, é o Chico, é Jesus. Você é obsediado, você é das trevas, você quer ganhar fama, dinheiro. A pessoa acha que o Kardec Tube dá fama e dinheiro. Olha, fama e dinheiro.
Ela acha que o projeto dá fama e dinheiro. Então, a gente segue, né? O importante é a gente deixar os vídeos gravados para para a posteridade, para sempre, ou enquanto existir YouTube e ficar na nuvem, o projeto. E depois a gente pretende, então, lançar um livro. E aí virar essa página, né? Até porque o momento que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, daqui 50 anos, eu acredito que daqui 50, 30 anos, ninguém vai mais lembrar que essa obra existe. O movimento espírita que circula em torno dessa obra está desaparecendo. Ele está envelhecendo e naturalmente desaparecendo. Basta você ver o que tem agora. O que a gente tem agora são os filmes, que enquanto estiver dando lucro, eles estão fazendo. Mas percebe que os filmes, eu estive, eu fui no cinema assistir, você vê o quê? Você não vê jovem indo assistir o filme do Nosso Lar. São as senhorinhas do movimento espírita que vão assistir. Se tem jovem, é porque foi levar a avó, a bisa para assistir. Porque ninguém dá bola para o Nosso Lar. Porque o movimento espírita também ninguém dá bola, ele está morrendo. O que a gente tem hoje é um outro movimento surgindo com outras ideias, que não são necessariamente aliadas a Kardec. Então, muito provavelmente, depois desse projeto, a gente vai pegar esse novo movimento espírita para criticar. Que ele, sim, ele é moderno, atual e está em crescer. Por exemplo, hoje há uma crescente no movimento espiritualista de tentar misturar espiritismo e política. Isso é um assunto que a gente vai ter que atacar com mais detalhe, né? Porque isso é um movimento que está crescendo. Então, o novo desafio da nossa modernidade é esse. O movimento dos acadêmicos, que eu já falei, ou seja, pessoas que acham que a academia vai explicar e desenvolver Kardec, né? Tem vários movimentos paralelos surgindo. Então, esses são os problemas da nossa atualidade. O nosso lar já está em declínio, mas é importante ficar uma obra aí para deixar registrado tudo que essa obra disse, fez e os contra-argumentos em Kardec, né? Ou baseados em Kardec. Mas dito isso, vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 ele muda um pouco. Pela primeira vez, o André Luiz vai sair do quarto, né? Já que ele ficou aí vários capítulos só deitado numa cama, recebendo visitas. Dessa vez ele vai sair. Mas a gente vai ver que a saída dele continua sendo uma reprodução do que ele já falava da janela do quarto dele. A obra é uma repetição, né? Mas, como a gente tem que passar por toda a obra, a gente vai passar, né? Não me surpreende que daqui a pouco apareça alguém dizendo: Ah, mas você está repetindo isso de novo. Sim, porque a obra está repetindo o mesmo texto. Mas a gente tem que passar. Mas se a gente procura sempre, dentro dos textos novos, tentar tirar alguma coisa diferente, embora o livro, ele, se você enxugasse o livro, ele não tinha 50 capítulos, né? Aí você vê que é uma encheção de linguiça, que nem se diz no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, você tem que inventar ou ficar repetindo para poder ter um número de páginas para ser comercializado, para poder ser vendido, né? Mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Lembrando, quem está aqui, curta e se inscreva no canal, por favor, né? E quem puder, por favor, se inscreva, seja membro do canal, assine o canal, né? Assine o canal, porque assim você ajuda o projeto a se manter. E em troca, você tem acesso ao estudo de sexta-feira. O Kardec Tube tem conteúdos diários. Na sexta-feira é só para assinantes. É o estudo do Livro dos Médiuns, às 20 horas, ao vivo aqui no YouTube. Se você assinar, você vai ter. Como é que faz para assinar? Vai aqui no canal, em Seja Membro e assina. R$19,99.
Embora agora tenha um novo movimento aí, tem uma nova espiritada aí, que acha que o movimento espírita, os canais espíritas não podem se envolver com dinheiro. O dinheiro é pecado agora. Não pode envolver dinheiro em nada que tenha a ver com espiritismo. No mundo material, no mundo material capitalista, esse povo diz que a gente não pode se tiver alguma coisa relacionada ao espiritismo que envolva dinheiro, é pecado. Agora eu tô vendo aí um grupinho vir com essa, né? A maioria das pessoas que prejudicaram o espiritismo fizeram isso de graça, tá? E eu quero saber como é que essas pessoas vão manter algo relacionado ao espiritismo sem dinheiro. Porque a gente não está falando dinheiro para a gente comprar mansão, carro importado e usar corrente de ouro no pescoço e ficar deitado na praia. Naturalmente, os recursos que os projetos espíritas pedem é para manter os projetos. Mas é a ideia do Emmanuel, isso aí vem do Emmanuel, né? Que você tem que doar para a caridade o dinheiro. Mas se ninguém usar o dinheiro para promover o próprio espiritismo, deixa eu dar uma notícia para os santos do movimento espírita que não se envolvem com o pecado do dinheiro. O mesmo espiritismo que vocês defendem vai sumir, tá? Eu não sei se vocês sabem que Allan Kardec precisava de um teto para morar, precisava de comida, precisava cuidar da saúde e precisava se manter para poder escrever as obras. Eu não sei se vocês sabem que as obras que Kardec publicava eram cobradas. Eu não sei se vocês sabem que Kardec tinha funcionários santos espíritas do movimento espírita, porque isso é uma demagogia ridícula para ganhar seguidor, porque dá a ideia de virtude, né? Ah, e aquele espírita, divulgador espírita, ele é contra o dinheiro. Logo, ele é virtuoso, santo, honesto, confiável. Percebe a ideia? Ah, e ele doa para caridade. Então quer dizer que eu posso envolver dinheiro em tudo, até para caridade, mas para divulgação do espiritismo não. Só o único lugar do mundo que o dinheiro é sujo e pecaminoso é quando envolve divulgar o espiritismo. Aí é imoral. Vejam, essas pessoas não entenderam que o que Kardec condenava era a cobrança da mediunidade. Mas evidentemente que, por exemplo, quem tem um centro espírita não tem que pagar água, luz, aluguel, IPTU, internet. A pessoa tem que ter sócios ou tem que ter aí uma venda, vende livro, vende. O problema é como a pessoa adquire o dinheiro e o que ela faz com o dinheiro. É isso que determina se ele vai ser moral ou imoral. Mas agora tem o grupo dos espíritas do dinheiro é pecado. E aí você vê todas as filosofias e correntes de todas as ordens, religiões, filosofias, ciências, grupos políticos, todo o mundo investindo nos seus projetos. Se ninguém investir nos projetos kardecianos, vai sumir. Aí a gente vem com esse papo demagogo e ignorante, pressupondo que essas pessoas estão bem intencionadas, pressupondo que elas estão bem intencionadas, e aí os canais sérios que precisam de ajuda financeira vão sumir por causa desse discurso que não faz nenhum sentido. A gente tem, por exemplo, o Kardecpédia,
É o maior site sobre Kardec do mundo. Mas ele tem um custo. A gente precisa ajudar. Claro que ajuda quem pode, mas tem custo. Não, mas aí não pode, porque aí é pecado. Se eu pegar o mesmo dinheiro e der para asilos, para cesta básica, para roupas, tá ok. Se eu usar esse dinheiro para promover Kardec, aí é pecado. É uma nova onda, né? É uma nova onda. Só que todos os inimigos do espiritismo estão poderosos, inclusive financeiramente, usando o seu poder financeiro para ganhar seguidor, para ganhar lugar de destaque e esconder Kardec. As pessoas esquecem que a FEB só tem o poder que tem porque recebeu o dinheiro das obras do Chico. Só através disso. Hoje, se você não tiver um investimento para investir em aplicativos de edição, de divulgação, para marketing, para luz, para microfone. Aí, se você faz uma coisa honesta, vende honestamente ou faz uma troca honesta, não pode, porque o dinheiro é pecado. Mas eu garanto para vocês que essas pessoas que estão falando isso para você em nome do Espiritismo, para todo o resto da vida pessoal dela, aí o dinheiro importa. Para os interesses dela, o dinheiro importa. Para o espiritismo, que se dane, porque elas não estão preocupadas verdadeiramente com o espiritismo. Elas estão preocupadas com a imagem delas, para passar uma imagem de virtude, desapego, honestidade e ganhar seguidor com essa imagem. E pode ser que sejam pessoas, e eu acredito que são pessoas honestas, mas estão jogando contra Kardec. Ah, mas tem espírita que pode ser que use o dinheiro indevidamente. Bom, então aí o problema é porque a pessoa está usando indevidamente. Muito cuidado. Mas isso é papo para outra hora, mas é importante falar disso. Que logo, logo está chegando o React do Kardec Tube. Tá quase pronto, eu vou começar com o React semanalmente. Para pegar os vídeos desse povo aí que ganha um certo espaço e audiência, estragando o próprio kardecismo, e eles não percebem isso. Porque eles estão jogando contra o kardecismo falando isso. Ou é isso que eles querem? Mas vamos lá, capítulo 8, vamos para a luta. O nome do capítulo, Organização de Serviços. É um nome ruim para capítulo, né? Tudo bem. Então tem serviços e tem uma organização desses serviços, né? Vamos lá. Diz André Luiz: decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lises. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Então vejam que finalmente André Luiz saiu do quarto, né? Ele ficou aí um bom tempo só no quarto. A gente não sabe muito bem por quê, né? Porque espírito não tem órgão, espírito não cansa, espírito não tem doença física, então para que que tem cama e por que que ele fica num quarto? Para que que tem hospital? Já tratamos disso. Mas finalmente ele saiu. Também não explica de maneira direta e detalhada como é que se deu essa cura para ele poder sair. Mas aconteceu.
certo? Só com um passezinho, aguinha fluídica, caldinho e os passes lá que ele recebia, a gente pressupõe que foi assim que ele melhorou. Mas ele vai sair com o Lísias. Lembrando que o Lísias é o primeiro amigo que ele faz, digamos assim, em nosso lar. E Lísias é o policial bom. Porque nosso lar tem o policial mau e o policial bom. O policial mau é o Clarence, o policial bom é o Lísias, né? Você sabe que essa expressão significa. O, 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 o severo que não dá respostas é o Clarence. O Clarence não responde nada, ele só critica e quer obediência. O Lísias, ele dá respostas. Ele é mais amigo e mais próximo, mais íntimo do André Luiz. Ele explica as coisas para o André Luiz. Porque lembra, o André Luiz nunca sabe nada, nunca entende nada, está sempre surpreso, perplexo e admirado porque ele está num lugar que ele nunca viu antes. Já tratamos disso várias vezes. Parece que André Luiz foi criado junto com o corpo, porque ele morreu pela primeira vez e nada ele conhece no mundo dos espíritos. Ele está sempre com a cara de espanto, porque tudo é novo para ele. Todas as noites a gente está fora do corpo. Então a gente está no mundo dos espíritos. O André Luiz, quando estava encarnado, de certo não saía do corpo. A gente já viu isso várias vezes. Mas o Ulisses é quem dá respostas. O mestre dos magos é o Clarencio. Mas, paradoxalmente, o Clarencio é colocado como mais evoluído que o Ulisses, mas o Ulisses ajuda mais que o Clarencio. As peripécias de nosso lar. Mas aí, agora, como antes ele só estava vendo a janela, ele ficava da janela lá do quarto dele, vendo os prédios, e via a natureza, viu até animais voando. A gente tratou disso no vídeo passado, não vou repetir. Mas agora ele tem vastas avenidas. Então ele saiu lá do hospital, está caminhando com Lises pela cidade espiritual, segundo a história, e tem vastas avenidas. Não tem só ruas, tem vastas avenidas. Para quê? Para que tem rua? E tem rua vasta. Então quem construiu fez questão de ser vasto. Para quê? Para que serve a rua aqui para nós? Para passar veículo, né? Onde estão os carros e os veículos? Não tem. Então, para que tem rua? Então, podia ter só calçada, né? Não faz nenhum sentido, mas eu estou entrando novamente na lógica do André Luiz. Se só tem pessoas, por que tem rua? Mas daí tem rua. Mas se tem rua, não tem automóvel? E se tivesse automóvel, alguém pode ser atropelado? Tem semáforo? Tem faixa de pedestre? Tem lei de trânsito em nosso lar? Tem multa em nosso lar? Mas não tem só vastas avenidas que não fazem nenhum sentido. Tem árvores nas avenidas. Senhoras e senhores, tem ar puro em nosso lar. Como que tem ar puro em nosso lar? Se ele está no espaço fora da Terra. Mas, para que tem que ter ar puro? O espírito respira? Se não respirar, o que acontece? Eu posso matar alguém asfixiado em nosso lar? Mas lá é um local de espíritos que já estão mortos. E as árvores? Como elas vivem? Porque biologicamente, para uma árvore viver, precisa de diversas coisas. Como que tem lá? Se um astronauta entrar numa nave, voar para fora da Terra e não tiver um aparelho adequado, ele morre. Como que lá em nosso lar tem água, ar, árvore e para quê? Se tem ar, qual é a função do ar? Não havia qualquer sinal de inércia. Então você imagina uma cidade, todo mundo caminhando, indo e vindo, né? A gente imagina aí uma metrópole.
E aí ele fala o que a gente já está acostumado, né? Incumbia-se o companheiro de orientar-me face das surpresas que surgiam. Porque sempre, em todos os benditos capítulos, ele está surpreso. Porque tudo é novo pro André Luiz. O que André Luiz fez antes nas outras encarnações? Ele não morreu e não passou pelo mundo espiritual. É a primeira vez que André Luiz morre. Ele é um espírito criado, recém-criado por Deus. Vocês já viram eu repetir isso várias vezes, né? Por isso que eu digo que é cansativo. Mas ele tá dizendo o que eu tenho que fazer. Tem que comentar, né? Estamos. Agora o Ulisses vai responder para ele, porque ele não sabe nada, né? Imagina se levar um amigo novo seu para visitar a sua cidade, ele não conhece nada. É a mesma coisa. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, aí ele vai dizer o que ele vê: edifícios, casas residenciais, representam instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então vejam como é que ele está narrando ali como que é a organização do serviço que nosso lar presta. Tem operário, tem operário em nosso lar. Mas os defensores da obra Nosso Lar dizem: não, nosso lar foi construído pela mente de espíritos superiores que plasmaram o fluido cósmico universal. Mas tem operário. Então tem gente que constrói casa, tem gente que constrói as ruas, que planta as árvores, que rega as árvores. Então tem operários. E o material vem da onde? Então tem que ter fábrica, tem que ter indústria. Tem tudo, é igual à Terra. Mas se é igual à Terra, por que que a gente não lembra? Se é igual à Terra, por que que a gente tem que encarnar? Então, se é igual, fica lá. Mas eu quero chamar atenção não para isso, porque isso a gente já tratou. Nesta zona atende-se a doentes. Ouvem-se rogativas. Selecionam-se preces. Vocês estão notando a imagem que o André Luiz está criando? Então quer dizer que todo mundo faz uma prece aqui, a gente está fazendo prece, e ela é anotada num papelzinho fluídico. E aí tem uma equipe que diz: vamos ver, vamos selecionar aqui hoje, pessoal. Imagina um escritório gigante, né? Com vários funcionários. Vamos ver, pessoal, quem é que tem aí uma prece. Parece filme infantil, parece coisa. Filme de comédia, né? Então a prece ela é selecionada. Ah, essa prece aqui não, não, essa aqui não. Outra, como se fosse um processo burocrático. E as pessoas aceitaram isso. Aí eles se organizam para ter turmas de socorro para ir ou no umbral ou na terra. Bom, eu acho muito interessante que por que eu digo que os defensores da obra não leem a obra? Eu já vi vários aí do movimento que dizem: não, veja bem, o umbral não é um lugar. O Haroldo Dutra é um que veio com esse papo. Mas tá aqui. Se eles se organizam para ir na Terra e no umbral, ó, são dois lugares. É um lugar. Mas aqui que é mais curioso.
Se eles têm que ir para aquele lugar para socorrer a pessoa que está na terra, os que choram na terra, eles têm que ir onde estão os anjos de guarda, os espíritos evoluídos que cuidam individualmente de cada espírito, como está na questão 495 do Livro dos Espíritos. Pergunta número 1. Por que que eles não estão já na Terra para nos atender? Por que que eles têm que estar longe, fazer uma reunião para se programar para vir ajudar? Mas e se for algo que eu preciso de ajuda imediata e inesperada? Aí não dá tempo. Eu não vou receber ajuda. Então por que que eles já não estão na Terra? Olha bem, se tudo lá é igual à Terra, tudo em nosso lar não é igual à Terra, por que que eles já não ficam na Terra? Se tudo lá é igual à Terra, por que que eles já não ficam na Terra? Mas, se os espíritos evoluídos nos auxiliam, eles não podem nos auxiliar à distância? Então a gente lê isso aqui, parece tão lindo, né? Mas é o que eu digo, e vocês estão acompanhando aqui, as pessoas leem sem refletir, que não faz sentido. Selecionam-se preces, todas as preces são agradáveis a Deus. São leis naturais, não é um processo burocrático que Deus precisa que a prece vá para um arquivo, daí vai ter um funcionário para analisar. São leis naturais. Então, tem intermediários. O Livro dos Espíritos coloca fazer prece é pensar em Deus. Não, David, divide por departamento. É uma coisa. Chega a ser infantil isso. As próprias leis naturais regulam a prece. E os espíritos nos ajudam, nos inspiram, onde a gente estiver. Não, aqui tem que fazer uma reunião para organizar turmas de socorro. E quer dizer que quem me ajuda na prece é espírito inferior, mas são os espíritos superiores que nos ajudam. E espírito superior não precisa se organizar assim, eles estão sempre preparados. Eles podem atuar à distância, eles podem vir até nós. O espírito percorre com a velocidade do pensamento, vai dizer o Livro dos Espíritos. Então, não, temos que fazer uma reunião aqui, que vai que o espírito superior vai ajudar e é pego de surpresa. Mas ele é superior e não pode ser pego de surpresa. É muita loucura. Ah, então em nosso lar o Ministério do Auxílio, perguntei. Sim, André Luiz Urizes falou. Tá aqui, ó. Vamos voltar? Estamos no local do Ministério do Auxílio. Um parágrafo depois ele pergunta: o Ministério do Auxílio? É ou não é conversa de louco? Ele falou, parágrafo anterior, ó. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Ele terminou de falar, o André Luiz. O Ministério do Auxílio? Como não? Ulisses responde também, sendo que ele já tinha dito. Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Mas por que que os orientadores não fazem diretamente isso? Vamos parar para pensar. Não, espíritos superiores orientam os que estão abaixo para que eles ajudem os encarnados e os que estão no umbral. Pergunta: por que que os próprios superiores não ajudam diretamente quem está na Terra e quem está no umbral? Não é muito mais eficaz? Porque eles já são superiores. Ah, Michel, mas isso é para ter trabalho para os inferiores. Tá, mas e por que que então os bons não transformam, não ajudam os inferiores a virar superiores? E aí fazer o trabalho como superiores? Não, fica o superior ensinando o inferior
a fazer o trabalho que o superior faz melhor para ajudar. Não tem isso em Kardec, é direto. Todo espírito imperfeito tem como anjo guardião um espírito superior, não tem intermediário. Que faz todo sentido. Quem é que tem a missão de nos ajudar no universo? Quem tem competência. Quem não tem, pode ajudar, mas é limitado. Mas não é eles que têm a missão de nos ajudar. A missão é do anjo guardião, diretamente. Imagina, eu fico sabendo através do livro dos espíritos que quem me ajuda diretamente é um espírito evoluído. E eu fico sabendo pelo nosso lar que quem me ajuda é um espírito que está ainda em formação. Eu quero o superior. Eu quero quem é mais competente. Qual das duas você prefere? Você que defende com unhas e dentes a obra, você tem uma proposta melhor em Kardec e mais justa, né? Mas é claro, porque esses espíritos aqui dessa obra não são superiores. E eles se colocam como uma organização que precisa fazer tudo isso, mas isso é invenção deles. Eles acreditam e querem, porque são inferiores e vaidosos, eles acham que eles têm que se organizar para comandar a vida das pessoas. Eles se intrometem. O que são isso? Obsessores. E aí, teve umas pessoas que vieram com risadinha nos vídeos do Kardec Tudo dizer: ai, que engraçado, obsessor que faz o bem. Não leram o capítulo da obsessão do livro dos médiuns. Vieram fazer chacota no meu vídeo e não leram o capítulo 23 do livro dos médiuns. Não leram. Primeiro, eles não leram que a principal tática do espírito fascinador é falar coisas boas. Tá lá. Depois, eles não leram que o próprio Kardec diz que nem todo obsessor é mau. O problema do obsessor é que ele não respeita o seu livre-arbítrio. Exatamente como se comporta o pessoal do nosso lar. Eles querem comandar a vida das pessoas. Eles querem aprisionar e ser donas das vidas das pessoas, como a gente está vendo aqui. Eles têm uma organização que comanda a vida das pessoas e ainda vem gente de lá para tentar nos comandar aqui. Mas eles não são superiores de verdade. Mas eles se colocam como: olha, a gente está aqui para ajudar você. Mas eu não quero. Não, mas você tem que. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Olhos lúcidos. São qualquer olho, são olhos lúcidos. O André Luiz tem essas coisas, né? Ele dá sempre adjetivos para quem está conversando com ele. Ok, faz parte da literatura, né? Não tem visto o Ulisses falando para o André Luiz, né? Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. Então a gente tem um governador e 72 ministros. A primeira pergunta é por que 72, né? Por que que não é 50, não é 73, não é 41, é 72? Por que que eles decidiram que é assim, né? Ok. Mas então, tem um governador espiritual. Agora se preparem, atenção, tirem as crianças da sala, porque vem o show de horrores agora. Agora o Lísias vai explicar como é que se dá esse governo aí de nosso lar. Porque eu gosto que o, o movimento espírita adora de não. Nosso lar está falando aqui dos espíritos inferiores, os que ainda são apegados, mas eles vão falar dos que governam o nosso lar. Atenção. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, vocês notam que ele fica o tempo inteiro repetindo isso? Vocês já perceberam isso? Que a todo tempo ele fica falando de trabalho, de trabalho, de trabalho, de trabalho. Todos os capítulos ele fica falando do nosso lar é colônia de trabalho, colônia de trabalho.
Vocês já viram isso? Vocês acham que isso aqui é por acaso? É porque, de novo, dá um ar, quando eu digo que é de trabalho, dá um ar de coisa virtuosa. É trabalho. Quem vai questionar o trabalho? Essas, esse modo de construir uma, uma, um- uma ideia é exatamente uma ideia manipuladora. Porque eu coloco algo virtuoso que é como uma espécie de algo que dá crédito para você aceitar o que vai vir depois. Eu digo, olha, é uma colônia de trabalho, ou seja, ali não tem espíritos que não gostam de trabalhar, então dá uma impressão, ó, são trabalhadores. Então isso dá um ar de credibilidade, isso aqui é manipulação pura. É que nem o povo aí que está falando agora que eu sou espírita e meu canal não lida com dinheiro. Veja, dá um ar de, meu Deus, que coisa bonita e desapegada. É demagogia para por trás querer construir uma outra coisa, uma autoridade. Então, dá uma autoridade, tem trabalho, né? Se vocês forem na Alemanha, em Auschwitz, lá também está escrito sobre o trabalho na entrada. Me perdoem trazer um assunto pesado, mas é preciso para as pessoas acordarem. Lá eles valorizavam muito o trabalho também, né? Mas aí vem, divide-se o nosso lar em 6 ministérios. 6. Cada qual é orientado por 12 ministros. Então tem 12 ministros cada ministério. Pergunto, para quê? Por que que cada ministério precisa de 12 ministros? A gente não para pensar, porque a gente a todo momento, isso é proposital, o André Luiz faz isso na sua cabecinha, a gente todo momento é levado a esquecer que ele está falando do mundo espiritual. A gente vai se habituando tanto com essa descrição que a gente, por que que a gente aceita? Porque a gente vai assim, ah, a Terra é assim, ah, então faz sentido, porque na Terra é assim, ah, então faz sentido, porque na Terra é assim. Essa é a tática. Ele vai colando você com a Terra para colocar tudo que ele está colocando. Só que não é a Terra. Para que tem que ter 12 ministros cada ministério? Se eu tenho um espírito superior, ele não dá conta. Por que que tem que ter mais de um? Um espírito superior não dá conta. Mas cada um tem 12. Aí tem o Ministério da Regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Esses são os 6 ministérios. Agora, eu acho que é agora, né? É agora. Olha o que ele vai dizer. Santo Deus, eu preciso gravar vídeo para mostrar que isso aqui é uma coisa completamente sem sentido. Eu preciso gravar um vídeo para falar, porque as pessoas por si só não conseguem ler isso aqui e ver o que que ele vai dizer agora. Eu vou ler, depois eu comento. Os 4 primeiros, portanto, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Ele bota no plural, esferas terrestres. Que isso quer dizer? Não é a esfera terrestre, é as esferas terrestres. Mas as 4, então, é para baixo. Os 2 últimos, elevação, que nome original, e união divina, nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. O André Luiz está
explicitamente reproduzindo a ideia católica. Está aqui. Como é que o André Luiz pensa? Exatamente como ele pensa. Olha, tem o céu. Lembra a ideia da igreja? Tem os, o primeiro céu, o segundo céu, o sétimo céu. Então, tem lá um ministério que vai para o céu mais evoluído. E aí tem os ministérios que vai para baixo, que é onde pega o inferno, onde pega o purgatório. É a ideia católica. E ele reproduz escancaradamente aqui. Aí ele diz: não, porque nosso lar é zona de transição. Se nosso lar é zona de transição, por que que precisa tanto detalhe? Meus amigos, para que precisa de tanto detalhe que lembra a Terra? Se é transição. Quando você vai num lugar que é transição, de transição, ele naturalmente tem só o básico. Mas nosso lar tem tudo nos mínimos detalhes para lembrar a Terra. Mas é de transição. Não é que os espíritos são muito caprichosos lá. Para quê? Se a ideia não é desmaterializar o espírito, se eu colocar mais detalhe, não vai aguçar o vício do espírito na matéria? E ele fala, tem um ministério que, ó, os dois, o da elevação e da união divina, vai pro céu, para os outros céus, os céus. E aí os outros vão pro andar de baixo, tem a escadinha. Ele reproduz a ideia de céu, inferno e purgatório aqui. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Os mais sublimes no da união divina. Então tem lugar, tem lugarzinho. Mas e se alguém for divino na regeneração e alguém for grosseiro no Ministério da União Divina? Ah, mas o da regeneração não pode visitar o Ministério da União Divina. É interdito para ele. Mas se eu tenho um lugar numa cidade onde lá tá o que tem de melhor, aí ele é restrito. Então, para que tem o lugar? Aí fica todo mundo desesperado em volta do muro lá do Ministério da Universidade. Socorro! Eu quero entrar aí, eu quero aprender, eu quero ser melhor. Não, não podeis entrar. Outra, por que que esses ministérios, então, que teriam lugares mais evoluídos, não estão em outro lugar, estão em nosso lar? Outra, quem está no Ministério da União Divina vai visitar o da regeneração, que é grosseiro, né? Por que que ele não fica lá, no de regeneração? Que é muito melhor quem mais tem evolução ficar onde mais precisa de ajuda, né? Não, eles ficam isolados na união divina e de vez em quando eles vão lá. Que amor é esse pela humanidade? Que amor é esse? Eles ficam lá, a gente não sabe bem o que que eles fazem que eles têm que ficar lá. Não sabe bem o que que eles fazem. Estão administrando papéis, que nem o andar de cima de uma empresa, onde fica a diretoria. É sério que você vai raciocinar espírito superior assim? Por que que eles não ficam lá na regeneração? O Cristo, Jesus Cristo, o Espírito puro, vai dizer nas obras de Kardec: eu estou convosco na terra. E as beldades de nosso lar ficam lá no prédiozinho da união divina, porque eles são especiais. O Cristo está conosco na terra, Espírito puro. E as estrelinhas de nosso lar, eles ficam no ministério especial. De vez em quando,
A corte se dirige até os pecadores. Mas o que que é isso que a gente criou? Ou então vamos dizer que se eles ficarem lá na regeneração, eles correm perigo. Então o espírito superior corre perigo. E ele disse isso na nossa cara. E o livro é best-seller. Aliás, o livro não foi doado, tá? Povo do dinheiro. Atenção, espíritas que têm alergia a dinheiro. Só quando é o espiritismo, né? Que na vida íntima eu garanto que elas gostam de dinheiro. Mas atenção, as obras, essa obra, ela não foi dada, tá? Para você ter a obra no nosso lar, tem que comprar. E o dinheiro vai para a FEB, tá? Mas daí, quando é para comprar livro da FEB, dinheiro ir para a FEB, pode. Mas se for dinheiro para ajudar a obra de Kardec, aí é pecado. A gente tem que rir, né? A gente, a gente tem que rir para se educar, para não brigar. É um passo, né? A gente ri e não briga. Porque a gente tem que aprender com o Kardec a não brigar. Então a gente ri. Até o dia que a gente conseguir, em vez de rir, sentir compaixão por essa ignorância. Já é melhor rir, né? Pelo menos a gente ri entre nós aqui. Não vai lá na cara deles rir, porque é falta de educação, né? Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido, porque o André Luiz é um poço de emoções. Ele tá surpreso, ele tá comovido. Imagina, ele tá num lugar que ele nunca viu antes, né? Ó, tem um ó. Ó, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Eu preciso falar alguma coisa dessa frase? Preciso, né? Porque eu sei a turminha aí que defende o nosso lar, as barbaridades que eles me falam, já a gente já vê o nível da cabeça da pessoa. Nunca imaginei. Vocês têm ideia do que ele está falando? Nunca imaginei a possibilidade de um lugar assim depois da morte do corpo. Meus amigos, o André Luiz nunca morreu. Nós temos um fenômeno novo na história. Um espírito que nunca tinha morrido no corpo físico. Era André Luiz. André Luiz é o Adão 2.0 dos espíritos. É o primeiro criado. Ele foi criado em algum lugar, num laboratório, no vácuo do universo, jogado na encarnação como André Luiz, morreu pela primeira vez e ele, ó, 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 nunca imaginei. O que que o André Luiz fazia toda noite quando saía do corpo? O que que o André Luiz fazia nas encarnações anteriores? Ou ele não teve encarnações anteriores? Se ele não teve encarnações anteriores, ele já nasceu imperfeito e vicioso. Ele já nasceu espírito suicida, com tendência de suicídio inconsciente. Que nem eles dizem, não, quanta coisa a gente fica vendo que não faz nenhum sentido, né? Mas aí o Lísias não comenta. Que isso, André Luiz? Você já morreu várias vezes. Não, o Lísias confirma. Sim, esclareceu o Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Mas não existe só o mundo encarnado e o nosso lar. Eles falam só como se só tivesse um. Nota que é a ideia da igreja. A Terra é o centro do universo para o nosso lar. A Terra é o centro do universo para o nosso lar. Podem ver que eles só se referem à Terra e àquela última vida ali. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Pois é, Lísias, mas se o homem ignora, surgiu uma doutrina, eu vou contar para o Lísias. Vocês me deem aqui um espaço, eu vou conversar com Lísias. Lísias chegou em 1857, um tal de Allan Kardec, que a gente está no 8º capítulo, não apareceu a palavra Allan Kardec nem a palavra espiritismo. Apareceu um tal de Kardec que fez um tal de espiritismo
em que ele dizem em que os espíritos se espalharam pela terra inteira para esclarecer os homens através da mediunidade. Olha só, Lísias, você mesmo está reconhecendo que o homem ignora essas coisas, que agora o André Luiz está surpreso que existe. Pois os espíritos, segundo o Espiritismo, os espíritos vieram para vir dizer para os homens, enquanto eles estão no corpo, que esse lugar existe. Enquanto vocês estão aí, longe, caminhando pela rua, os espíritos do Espiritismo estão aqui nos esclarecendo através da mediunidade. Mediunidade que vocês proibiram. Porque o André Luiz vai ser que nem o Emmanuel, ele vai escrever depois, na obra dele, Conduta Espírita, que não se deve evocar. Então ele mesmo reclama que os homens ignoram a realidade espiritual, mas proíbem que o homem evoque os espíritos para ficar sabendo da realidade espiritual. Não seria muito melhor, para não chegar ninguém na condição do André Luiz, não seria melhor o André Luiz ter sabido antes dessas verdades? Por que vocês não disseram antes para o André Luiz? Esperaram ele morrer, se matar, morrer, ir para um umbral, ficar anos lá para depois contar tudo para ele? Por que não contaram antes? Essa obra é de 1940 e poucos, o Espiritismo é de 1856, já existia tudo. É porque eles ignoram aqui na história que existe Espiritismo, que existe Kardec, que existe evocação, que existe reencarnação, que existe emancipação da alma toda noite, que existe anjo guardião. Todos os princípios do Espiritismo em Kardec eles ignoram nessa história. Aí ele vem com essas frasezinhas, o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede de plano superior. Se ele conhecesse Kardec, ele não ignorava. E vocês contribuem para ele permanecer na ignorância. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. É difícil, né? É uma frase que não tem vírgula, não tem ponto, e ela diz muita coisa e diz metaforicamente. É horrível essa obra. Ah, mas quando inspirado pelas mentes das esferas mais altas, o homem faz coisas incríveis. Mas, Lísias, o Espiritismo veio para que a gente não tenha só a inspiração, mas a gente converse diretamente através da evocação. A inspiração é pouco, Lísias. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Ele fica criando essas coisas, né? Tudo que a gente faz tem inspiração, é claro, mas não dessa maneira burocrática que ele está dizendo aqui, né? Tem uma equipe num prédio com pessoas que são tipo funcionários, que arquitetam. Mas se a gente pensar, povo de Deus, evoluir deve ser justamente se livrar da burocracia. A burocracia só existe por causa da imperfeição humana. A burocracia que é uma disciplina da administração. Para você administrar, você precisa da burocracia, justamente porque o ser humano é falho e porque a matéria é limitadora. Mas se você está num lugar onde tem espíritos superiores e não tem as dificuldades da matéria, você se livra da burocracia. É tudo muito mais simples e direto. Quer ver um exemplo? Por isso que os espíritos superiores
Mesmo os inferiores, mas os superiores, isso é mais abrangente. Eles andam de um lugar a outro na velocidade do pensamento. Veja, a gente se livrou das pernas, dos veículos e de todo o embaraço que esses veículos necessitam para existir e das suas limitações. O próprio espírito voa ou se locomove. Então, sair da matéria é justamente se desprender da burocracia e das limitações. O André Luiz levou tudo para o nosso lar. Mas nosso lar terá igualmente uma história, como as grandes cidades planetárias. Agora a gente vai para a história de nosso lar. Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Ele está dizendo, não é o Michel que está dizendo. Atenção, críticos. Ele está dizendo que essas esferas não ficam na Terra. Então, se não fica na Terra, como é que tem ar, como é que tem água, como é que tem árvore? Não explica. Ela está dizendo aqui. Elas são vizinhas da Terra. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos. São portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Olha, agora vamos ver a história. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Ai, tem que ter paciência, meu Deus. O Lísia só sabe da história. O Lísia só sabe da história do nosso lar porque ele leu nos arquivos. Então, os espíritos precisam de arquivo, precisa ficar arquivado, tem que buscar lá um pendrive, na época nem pendrive, né? Era um papel. Os espíritos não têm memória. Por que que algo vai ficar em arquivo se o espírito tem memória? A gente tem arquivos aqui na Terra porque a gente não tem memória do mesmo jeito. A gente esquece das coisas. A nossa cabeça, devido à limitação do cérebro, é limitada. Para que espírito precisa de arquivo? Ele esquece. O Lísias não existia nessa época. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Então, eles foram construindo o solar e teve luta. Por quê? Por que que teve luta? Por que que teve luta? Vejam, foi construído o nosso lar no século XVI e antes, o que que fazia com os espíritos? O que que faziam com os espíritos antes do nosso lar? Não tinha zona de transição. Os espíritos existem eternamente. Sempre é criado espírito. Até criar nosso lar, o que que acontecia? O que que era feito com os espíritos antes do nosso lar? Ou eles vão dizer que só quando foi criado nosso lar, daí teve um lugar de transição. Antes ficava todo mundo no umbral. Que se dane. Aí os que vieram depois tiveram mais sorte, né? Olha que Deus justo. Os que vieram depois já vieram na leva que tinha nosso lar. Antes não tinha. Então quem pegou o passado se ferrou. Vejam que é a mesma lógica da Terra. Mas não é a Terra. É um lugar de eternidade. Não é a Terra. Para que que precisa de arquivo? E por que que alguma coisa tem uma fundação? Por aquela data. E antes? Ah, mas antes tinha outro lugar. Tá, então por que construir um novo? Se antes tinha um outro lugar, para que construir um novo?
E ele disse que teve uma luta. Agora, a luta com quem? Por que que teve luta? Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Mais uma vez eu repito, não venham aqui nos meus vídeos, os defensores da obra, dizer que o umbral não foi criado como um local pelo André Luiz. Olha o que ele está dizendo aqui. Da mesma forma que tem lugares aqui, olha o que ele está dizendo, da mesma forma que aqui na Terra tem lugares em que ainda é inabitável, então você tem que ali derrubar a árvore, tem que limpar, tem que tirar tudo. Ele está dizendo que no mundo espiritual também tem uma espécie de zona em que você tem que ali limpar o terreno para poder construir alguma coisa. O André Olísias está dizendo aqui. Faz algum sentido? Quem é que criou esse lugar, então, que depois tem que alguém passar lá tem que pegar um pessoal que para tirar de facão, tem que chamar trator, retroescavadeira, como é que é, André Luiz? Por que que teria um lugar assim? Tem lugar, então tem mata virgem no mundo espiritual, que daí alguém tem que derrubar para construir uma colônia. Vocês estão percebendo o nível de loucura que essa obra chegou? Então foi esse o trabalho que os fundadores, os portugueses olharam, vamos construir uma colônia espiritual aqui. Vamos ter que primeiro devastar o mato espiritual. Que isso? Qual é o sentido? Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, senhoras e senhores. Para a obra do André Luiz, mesmo espírito forte desanima. Então há regressão, há involução na teoria de André Luiz. E mesmo o espírito forte foi desanimado. Mas se ele é evoluído, ele inclusive já sabe que aquilo ali existe. Se aquilo ali existe, está na natureza. Se está na natureza, é uma criação de Deus. Se está na natureza e é uma criação de Deus, tem que ser útil e bom. Que Deus não pode criar nada inútil e ruim. Mas aquilo para ele é um motivo de desânimo, mas ele é superior. Se ele é superior, ele já dominou aquilo e já sabe que aquilo existe e já tem a solução. Não, Michel, mas é que espírito forte não é espírito superior. Bom, então você está me dizendo que nosso lar foi construído por espíritos não superiores. Então você está me dizendo que espíritos que não são superiores podem construir uma colônia. Mas aí eles construíram a colônia e depois veio habitar espírito superior. Então o espírito superior mora numa colônia construída por espírito inferior. Então por que que não foram os superiores que criaram? E se qualquer espírito pode criar uma colônia, por que que eu não posso chegar no nosso lar, olhar para o prédio do Clarence e dizer assim, eu quero que aquele andar lá desabe? Eu não posso? Tem objeto em nosso lar, certo? Tem objeto, tem móveis, tem tudo lá. Eu não posso pegar uma coisa e tacar na cabeça de alguém? Eu não posso invadir, roubar? Mas aqui os espíritos fortes, eles desanimam. Como a obra do que o Chico psicografou do aquela Brasil, Coração do Mundo, Pato Evangelho, ele faz a mesma coisa, porque por trás é o Emmanuel. Eles colocam o espírito superior surpreso, indignado, triste, desorientado, com preocupação. Espírito superior. Imagina você pegar um espírito superior e construir um problema da qual ele fica embaraçado para resolver. Ele é superior, eu não consigo dar nó.
e criar dificuldade para espírito superior, porque por definição ele é superior. Não tem nada que eu vá fazer que ele vai dizer, meu Deus, hoje o que o Michel fez me pegou. Qualquer coisa que eu vá fazer, o espírito superior sabe. E, inclusive, ele já sabe a solução. Não, esses espíritos superiores do André Luiz, eles são pegos de surpresa, tem coisas que eles desanimam. E se não são superiores, eu quero que me explique como é que espírito que não é superior cria colônia. Lá superior vem morar. Então imagina, tá o Clarence lá tomando um chá com os outros superiores, dizendo, ó, semana que vem fica pronta a nossa casa lá em nosso lar, hein? Para nós se mudar para lá. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, mas ali no início da frase diz que eles desanimavam, mas aqui diz que eles não desanimaram, mas ali no início diz que eles desanimaram, mas aqui diz que eles não desanimaram, mas ali em cima diz te decide. Eles desanimaram ou eles não desanimaram? Ah, mas eles desanimaram no início. Ah, tá. Porque eles eram superiores, caíram, desanimaram, voltaram a ser superiores e não desanimaram mais. Olha, um banho de lógica na obra do André Luiz. Eu sou obsediado. A obra é fantástica. Jesus mandou escrever a obra, hein? Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus, que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. É tanta coisa que eu tenho que comentar que às vezes fica difícil. Mas deixa eu começar. Primeiro vamos pegar ali onde ele fala que onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês se habituem a ver as contradições do que o André Luiz está dizendo. Bom, o nosso lar, atualmente, tá? Que a gente viu até aqui. Atualmente, nosso lar é igual à Terra, certo? A gente viu isso. Ou alguém vai chegar no oitavo capítulo e vai dizer que aí me internem, né? A gente está vendo que nosso lar é igual à Terra. Eles estão dizendo isso. Nosso lar é igual à Terra. E por ser igual à Terra, nosso lar recebe espíritos inferiores que ainda estão apegados à ideia terrena. Não é essa a lógica do livro? Estou falando alguma coisa que não é verdade, defensores do André Luiz. Então, essa é a ideia que eles constroem. Então, nosso lar é igual à Terra e tem espíritos igual à Terra. Pergunto: se nosso lar é igual à Terra e tem espíritos igual à Terra, por que que as coisas ruins da Terra nosso lar não tem? Porque na Terra eu tenho roubo, violência, mentira, corrupção, manipulação, hipocrisia, fingimento, traição. Tem ou não tem? Se são os mesmos espíritos que vivem no lugar com uma estrutura igual, por que que lá é uma paz de passarinhos voando no céu, o Clarencio cantando músicas de Jesus, tudo é uma paz. Mas é contraditório. Se os habitantes são inferiores, como é que o lugar ele é assim uma paz? Mas aí ele diz que no passado não tinha essa paz. Mas como é que mudou se a causa permanece? Porque o que que causava a instabilidade no passado da história do nosso lar? Os habitantes. Pois os habitantes são os mesmos. Dadas as causas, eu tenho os efeitos. Ele está dizendo que, dadas as causas, eu tive um efeito, passado um tempo, dadas as causas, eu tive outro.
Percebe? Por que que não tem roubo em nosso lar? Mas aí ele fala o seguinte, agora no finalzinho aqui, é mais grave ainda disso que eu acabei de falar. Os portugueses que estavam construindo nosso lar, que ele dá a ideia aqui que é uma construção mental, né? Porque ele disse que mentes rudimentares dos silvícolas tinham construções infantis, então são as mentes dos portugueses que estão construindo o nosso lar. Então aqui ele diz que é mente. Parágrafos atrás ele diz que tinha operários. Como é que se dá o controle de como é que um operário constrói e como é que os criadores do nosso lar construíam? Mudou? Mas como é que eu crio? Como é que eu digo assim, Zé, hoje você vai construir esse prédio aqui, hein, Zé? Mas como é que o Zé não vai fazer alguma coisa com a mente diferente do colega dele e não vai desmoronar o prédio? Ele não explica. Mas veja, mas não é. Isso já é uma loucura, mas eu quero pegar outra. Ele diz que para eles construírem o nosso lar, ele copiava os europeus. Eles copiavam os europeus. Mas eles copiavam os europeus encarnados. Pergunto, não tinha colônia na Europa? Não tinha colônia espiritual na Europa? Não tinha colônia espiritual na Europa? Por que que eles têm que. Eles disseram há poucas frases que tudo vinha do plano superior, a cópia. O projeto primeiro vinha de lá e vinha para a Terra. Agora quem está construindo o nosso lar está copiando a Terra. Cadê as colônias da Europa? Não existiam. Só tem colônia no Brasil. Ah, já existiam. São melhores? Ah, são. Então, para que criar colônia no Brasil? Se tem colônia melhor, eu quero ir para a colônia da Europa. Da Europa. Europa. Europa é bom. Da Europa. Ah, mas tem que ter merecimento. Mas não é todo mundo inferior? Qual é a diferença? Percebe? Tudo isso que eu fico falando, que parece e é uma coisa tosca, mas é porque é dentro do universo da obra que não se sustenta. Mas não é isso que eu quero dizer ainda, eu estou chegando lá. Aí ele diz que a diferença é que na Terra os europeus chegavam no Brasil usando a violência, a guerra, a escravidão. E eles, no mundo espiritual, usavam o serviço perseverante, a solidariedade e o amor espiritual. Aí você fica, nossa, que lindo. Meus amigos, ele acabou de dizer na página anterior que teve luta. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos. Ele diz que no início teve luta. Aí, um parágrafo depois, ele diz: não, luta só teve na terra. Aqui teve serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual. Ah, tu disse que tinha luta. Agora não tem mais luta. Teve ou não teve luta? Pessoal, já estamos terminando, né? Ah, graças a Deus. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos. Estou imaginando aqui. Ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Claro, porque deve ser tipo uma torre de Babel, né? Ela vai, sobe, sobe. A ponta dela, o último andar da torre, certo, dá num céu superior, né? Tem uma portinha lá que eles descem num paraíso que quem tá aqui embaixo não tem acesso. Deve ser isso. Então, o Clarencio tá passando a perna. Ele tem um lugarzinho lá que a gente aqui não sabe, que lá ele tem mil maravilhas, mas ok. Mas vocês já vão ver.
Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Então, o maior prédio do maior palácio de nosso lar é onde fica o governador, é onde fica o mais evoluído de todos. O mais evoluído de todos tem um palácio. E as pessoas menos evoluídas têm uma casinha simples. Então quer dizer que o espírito mais evoluído prefere luxo, prefere ostentar um palácio, enquanto os irmãos, que ele ama muito, estão lá nas casinhas, casinhas simples, ele está no palácio e lá ele fica. Ele só sai para orar. Nota que ele coloca a questão da riqueza material aliada à evolução do espírito. Para que espírito superior vai querer palácio? Por que ele não pode ter uma casa normal? Para que ele não vai? Por que ele não pode ter uma casa normal? Mais uma vez, Jesus era carpinteiro na terra. Para que no mundo espiritual, um espírito mais evoluído, e portanto ele não é da zona de transição, ele é evoluído. Por que ele precisa das ostentações materiais da terra? Essa é a obra que o movimento espírita idolatra. E aí ele coloca a governadoria como uma espécie de arco do triunfo de Paris, né? Todas as ruas desaguam ali, no palácio de um espírito mais superior, é o espírito que mais quer luxo material. Então ele é mais apegado à matéria que os outros. Porque quem tem uma casinha simples está mais desapegado que ele. Essa é a obra. Mas Jesus, enquanto isso, não tinha nada aqui na Terra. Aqui na Terra, que a matéria é necessária, hein? Aqui onde a matéria é necessária, Jesus não tinha onde dormir. Mas o governador de nosso lar, não, não, não. Ele que gosta de palácio. Que obra, meus amigos? Como é que pode essa obra ser defendida por alguém? E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Abnegado, ele vive num palácio, cara. E ele é abnegado. Ali, o nosso humilde governador mora ali naquele pequeno palácio que é maior que todas as casas do nosso lar. O nosso abnegado, ele está num palácio. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Então, nós temos um espírito mais evoluído que precisa de muitos funcionários. Ele não consegue fazer sozinho. Se ele é o mais evoluído, supõe que ele teve capacidade de mentalmente construir nosso lar. Mas agora que já está construída a cidade, ele é o mais evoluído, ele precisa de 3.000 funcionários. Por quê? Para que espírito superior precisa de funcionário? Os espíritos superiores, quanto mais superiores, eles têm o dom da ubiquidade, eles atingem a todos. Ou você acha que Jesus precisa de funcionário para guiar a terra? Jesus chega assim, vamos ver aqui. Bom, estamos hoje aqui no Rio Grande do Sul, viemos ver uma pobre alma, Michel Macedo, um obsediado que naturalmente vai para o umbral, porque ele critica a obra que eu mandei André Luiz ditar. Mas ele só fica sabendo disso porque o funcionário dele que trabalha aqui na minha região chegou, mestre, aqui está a ficha, esse é Michel Macedo. Ele tem um canal lá no YouTube onde ele fica criticando as obras do senhor, hein?
Vamos ter que preparar um umbral com muita tortura para ele, hein? E Jesus, deixe-me ver o que ele diz. Oh, que obsediado. Então, se não é alguém falar para Jesus, Jesus não sabia da minha existência e do que eu fazia. Vocês acham que Jesus não consegue ter acesso a toda a humanidade? Mas o governador em nosso lar precisa de 3.000, e não é 3.000 voluntários, é funcionários. Então, eles são pagos. Se não tiver salário, que se dane o bem. Que se dane o bem. Fazer caridade. Chegou o quinto dia útil, governador, hein? Não caiu o Pix. Vamos ter que fazer greve. Hoje não tem trabalho com Jesus no umbral, não, hein? E aqui vem mais contradição. É ele o trabalhador mais infatigável. Agora, que ele tem que tentar construir a ideia de que é um super espírito, né? E mais fiel que todos nós reunidos. Nossa, ele é mais fiel que todos reunidos, mas ele precisa de 3.000 funcionários e de um palácio. Os ministros costumam excursionar em outras esferas. Excursionar, eles não moram lá. Esses ministros, eles são muito cristãos. Eles dão só uma excursionada entre os, os inferiores, mas eles não moram lá, eles ficam lá no palácio. É surreal, é surreal. Renovando energias e valorizando conhecimentos. Então, os ministros ali, eles vão renovar energia e ter conhecimento. Os chinelão do nosso lar, e valorizando, nós outros gozamos entretenimentos habituais. Então, os superiores, eles estão interessados em conhecimento, em renovar energias. O resto do povo é entretenimento. Eu sou inferior e eu estou interessado em cultura, livros, estudos. Eu não quero entretenimento comum da Terra depois que eu morrer. Mas eu não vou ter acesso. Então eu quero progredir, mas eu não vou poder ter acesso depois que eu morrer, porque é só os evoluídos que têm, mas eles já são evoluídos. Eu que quero evoluir, eu que preciso. Me dê acesso, eu quero ter acesso à biblioteca que eles têm. Não, você tem que ficar andando pelas ruas, olhando árvores e comendo caldinho. Mas é para o seu bem. Essa é a escala de ordem evolutiva, como é que eles funcionam para o André Luiz. Aí você pega a escala espírita de Allan Kardec, me diz se tem alguma coisa a ver com isso. Mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Então, agora vem uma outra coisa que também é surreal. Porque, claro, como tudo isso que o André Luiz está falando é mentira, vejam, por que é absurdo o que o André Luiz está falando, meus amigos? Porque é mentira. Como ele não sabe realmente como que é a vida de um espírito superior, ele tem que inventar o que ele inventa o que a imaginação dele supõe que seja. Como ele é um espírito pseudo-sábio, o que ele imagina não tem sentido. Entenderam? Então ele fica imaginando como é que seria a vida de um superior. Naturalmente ele teria que viver num palácio. Nota, por quê? Porque a mente dele é limitada, ele pensa limitadamente. E aí, para ele, olha como é que ele vai descrever a vida do espírito mais evoluído de nosso lar. O governador nunca dispõe de tempo, então ele não pode nem excursionar pelas esferas e nem ter entretenimento. Faz questão que descansemos. Obriga-nos a férias periódicas. Obriga-nos a férias periódicas. Ao passo que ele mesmo quase nunca repousa. Então, se eu estou em nosso lar e eu penso assim, olha, eu não sou como governador, mas eu quero ficar trabalhando sempre. Eu quero evoluir mais rápido. O governador não deixa. O governador vai contra a lei de Deus, que é a lei do progresso, vai contra a lei de liberdade, todas as leis de Deus. O governador diz: não, você não pode evoluir, e ele te obriga a tirar férias. Eu sou obrigado a tirar férias. Eu não posso trabalhar
o quanto eu quiser. Eu não posso exercer a lei de trabalho o quanto eu queira, porque o governador não deixa. O espírito mais evoluído não deixa eu trabalhar o tanto que eu quero. Mas ele pode. Ele feriu lei de liberdade, ele feriu lei do trabalho, ele feriu lei do progresso e ele feriu lei de justiça. E esse é o espírito mais evoluído na imaginação do André Luiz. Ele nunca descansa, mas obriga os outros a descansar. Obriga. Tá aqui a palavra. Mas vem mais, fica mais lindo. Fica mais... a gente tinha que parar. A gente tinha que parar no capítulo 8 e não ter mais o projeto. Tinha que acabar aqui, né? Tinha que acabar aqui, não, não dá mais para aguentar nosso lar. A gente chegou no capítulo 8, eu não aguento mais nosso lar. Olha o que ele vai dizer agora. Ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne as horas de sono. O espírito mais evoluído do nosso lar repousa e tem sono. Aí o povo que não leu a obra direito vem me dizer toda vez tem sempre uma criatura para vir nos comentários e dizer: olha a asneira que tu tá falando, cara. Nosso lar é para espírito inferior. Ele tá narrando aqui, vocês estão lendo comigo, que o espírito mais evoluído de nosso lar quase nunca repousa, pois quase nunca repousa significa que às vezes repousa. Para que espírito evoluído precisa repousar? Então, olha que desgraça que é ser espírito evoluído. Eu não quero evoluir. Se eu evoluir, eu não tenho entretenimento, eu não posso sair daquele lugar, eu tenho que ficar fazendo só uma coisa e não posso nunca descansar. É o inferno, é um presídio. Se tornar espírito superior na lógica do André Luiz é tu virar um prisioneiro. Tu não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Sendo que a gente aprende na obra de Kardec que quanto mais evoluído, mais livre o espírito é, mais poderoso o espírito é. Em nosso lar, o espírito mais evoluído é um escravo, que por sua vez escraviza os outros, que só pode fazer uma coisa, ficar num lugar, mas de vez em quando ele tem um soninho. Por que que a gente não. Por que que o movimento espírita não diz assim, Michel, nos convencemos, o nosso lar não tem cabimento, a gente para no capítulo 8. Ainda tem 50, ainda tem 42 capítulos. Eu não aguento mais ler essas coisas. Faz mal para a cabeça, faz mal para os olhos. E aí a pessoa que não leu meia dúzia de páginas e não viu um vídeo inteiro, ela vem debochar do projeto e dizer que eu sou obsediado, eu sou das trevas, eu que não faz nenhum sentido o que eu estou falando, eu que sou orgulhoso, eu que sou. Eu? Mas ela não está lendo o que a obra está dizendo, meu Deus. Porque eu não estou inventando, eu estou mostrando a obra. Deixa eu ver quantos. Esse é o último, tá, pessoal? Basta lembrar que estou aqui há 40 anos, olha essa informação, o Lísias falando, e com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Olha a ideia, olha a contradição. Faz 40 anos que ele está preso lá. Ele mal sai de lá. Mas, ao mesmo tempo, ele acessa todos com a mente dele, com o pensamento. Mas então, se ele acessa a todos, ele está lá.
Mas aí ele tá lá e só em pensamento e as pessoas não veem ele. Mas se ele já tá lá, por que que ele não aparece para as pessoas? Ah, não, mas é que se ele aparecer, todo mundo vai ser um alvoroço, que todo mundo vai querer a ajuda dele. Mas é claro, você construiu a ideia de que só existe um superior. Claro que você tem que dizer isso. Não, é que se o, o governador sair de lá, todo mundo vai querer a atenção dele e não vai poder atender todo mundo. Claro, você criou a ideia que só tem um superior. Para a teoria de Kardec, cada um tem um superior particular. Eu não preciso disputar vaga de entrevista ou de ajuda com espírito, com alguém para recorrer a um espírito. Não tem essa falha burocrática nas leis de Deus. Então não tem só um, cada um de nós tem um espírito superior que nos guia. Então ele não precisa ficar se escondendo de mim ou dos outros. Ele pode conviver com a gente. Da mesma forma que ele não precisa ficar preso num lugar só. Da mesma forma que as nossas inferioridades não podem atingi-lo. Eu falei isso alguns vídeos atrás, eu falei isso também nos vídeos antigos, lá quando eu fazia introdução, e agora eu cheguei. Eu sempre falo isso. Os piores momentos da obra do André Luiz é quando ele fala dos espíritos superiores. E isso é uma prova de que ele é uma farsa. Por que que é uma prova? Porque quando o André Luiz vai falar da inferioridade, ele dá detalhes. Quando ele vai falar dos superiores, ele fala essas ideias genéricas e que entram em contradição. Sabe por quê? Claro, é porque ele não tem acesso ao superior. Aí ele tem que inventar. E como ele tá na turma dos inferiores, aí ele tem uma riqueza de detalhes para contar. A gente vai ver mais para frente palestras dos espíritos superiores. E claro, como o André Luiz não tem realmente uma palestra de um superior para contar, ele vai ter que inventar o que ele imagina que o superior diria. E é óbvio que vai ser pobre, porque não é o superior falando, é o André Luiz inventando. Percebe? Como isso prova que ele não é da turma. Por isso que aqui ele vai descrever o que, que é um espírito evoluído. Nota que ele cria essas contradições. Claro, porque ele não sabe. Porque como espírito pseudo sábio e obsessor, ele está com uma outra turma, procurando dominar mentes. Assim como ele foi dominado por essa turma aqui. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou-se 70º. Meu Deus, 70º décimo. Como é que diz isso? Agora vamos ver aqui. Como é que se pronuncia isso, meu Deus? Aniversário da sua magnânima direção. Ele está há 114 anos. Centésimo décimo quarto. Centésimo décimo quarto aniversário da sua magnânima direção. Se tiver professor de matemática aqui vendo, vai querer me dar com palmatório, né? Mas então, o governador está há 114 anos fazendo a mesma coisa. Já sabemos que não tem democracia no, em nosso lar, né? Que é o mesmo há 114 anos no poder. Se eles dizem, olha, que é uma coisa interessante, se eles dizem que tudo parte do nosso lar, que é o pessoal da Terra copia nosso lar, então a gente já sabe por que que tem muitos dirigentes do planeta Terra que gostam de ficar no poder, né? Eles estão copiando o exemplo do nosso lar, que lá o governador fica 114 anos fazendo a mesma coisa. A questão é o que que ele fazia antes, né? O que que ele fazia antes de ser governador? Podia ter um spin-off aí, né? Uma série do que a história do governador até se tornar governador no nosso lar, ó.
Atenção, psicógrafos, espíritos pseudo-sábios, é uma boa ideia, né? Quem sabe eu psicografo e vendo best-seller, né? A história do governador de Nosso Lar. Olha só, uma boa obra, né, para vender. Mas aí eu posso vender. Se eu criar uma obra falando esse monte de bobagem e o dinheiro eu der para caridade, daí pode. Para os espíritas santos do movimento espírita, que dinheiro é pecado, daí vale. Se eu escrever obra ruim e com dinheiro eu der para os pobres, daí tá valendo. Aí pode. Eu só não posso fazer dinheiro com a obra de Kardec falando a verdade e coisa boa. Aí é pecado. Muito interessante a lógica dos nossos espíritas colegas. Calar as silísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido, claro, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Meus amigos, é isso. Mais um fim do capítulo 8 do vídeo 63, Nosso Lar. Vocês viram, mais uma vez, a gente apresentou os textos, a gente apresentou os questionamentos, a gente apresentou os argumentos, a gente apresentou os problemas. O resto é com você. É importante que você que está aqui curta e se inscreva no canal se você não está inscrito e se torne membro do canal, caso você queira ajudar o canal a se manter e a crescer. Lembrando que nós estamos tendo um mini seminário Como Desenvolver a Mediunidade, certo? A gente está tendo aí, começou ontem, então você vai na playlist aqui do Kardec Tube, se você não viu, e procura Como Desenvolver a Mediunidade. Foi a live feita ontem, foi a primeira parte. Ou digita Kardec Tube, Como Desenvolver a Mediunidade aqui no YouTube, você vai ver. A gente ficou quase 2 horas falando. Vai prosseguir esse seminário a partir de amanhã. Amanhã, às 20 horas, a gente vai estar ao vivo para a segunda parte do seminário. Tá? Segunda parte do seminário, Como Desenvolver a Mediunidade, amanhã às 20 horas, ao vivo, aqui no Kardec Tube. Meu seminário de férias, tem até eu numa praia aqui com. Não sei se os espíritas que não gostam de dinheiro não vão ficar ofendidos porque eu apareci numa praia. Pode ser que praia também seja pecado, tá? Praia também pode ser pecado porque lembra prazer terreno. Atenção, eu prometo para esses espíritas que se eu for para a praia, depois eu vou me ajoelhar no milho e me dar chicotadas para que Deus perdoe os meus pecados. Porque tudo que é matéria, quando envolve espiritismo, é pecado. O resto, tudo eles compram e pagam. Mas se envolve Kardec, o dinheiro é pecado. Então tá aí. Como desenvolver a mediunidade, amanhã, segunda parte, às 20 horas, ao vivo aqui, estejam aqui, tá? E semana que vem a gente conversa, mas semana que vem estreia o estudo do Evangelho às 14 horas, vai ser de tarde o estudo do Evangelho. Mas por enquanto, se participem desse seminário aqui, vocês podem tirar dúvidas, trazer questões. Certo? Então eu desejo a todos uma boa noite e nos vemos amanhã.